Olá, bem-vindo aqui a esta série de estudos da Bíblia. O tema que vamos tratar aqui nessa série de estudos é Lei e Graça, tá? Meu nome é Elias Farias e estamos aqui para ajudar você a entender esse assunto. Eu não sei como é que o pastor da sua igreja explica esse assunto para você, mas aqui a gente não vai utilizar uma linguagem do pastor, não, tá? Vamos utilizar a linguagem da Bíblia. Então a gente vai para a Bíblia, né? A Bíblia é o nosso guia. Se temos alguma dúvida, se precisamos compreender algum assunto, né? Vamos para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ok? A grande maioria das religiões hoje no mundo acredita que a lei dos 10 mandamentos foi abolida na cruz, né? Foi abolida na cruz. Então a gente vai compreender esse assunto, tá? Assim, como que funciona isso, né? Foi abolida na cruz ou não, ok? E para a gente introduzir, tá? Introduzir este assunto, vamos abrir as nossas Bíblias aí em Êxodo capítulo 20, tá? Capítulo 20 de Êxodo, onde vamos encontrar os 10 mandamentos. E vamos dar uma recapitulada nos 10 mandamentos, tá? Para a gente entender quais são, que mandamentos são esses, tá? E se foram abolidos ou não, tá? Então abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Vamos lá. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então nós temos aqui os 10 mandamentos da lei de Deus. Deus mandou que o povo ficasse próximo, não encostasse na beira do monte Sinai, mas ficassem próximo. Antes desse povo, antes desse povo chegar ali próximo ao Sinai, Deus tinha dito para eles. Você pode ler ali os capítulos anteriores, tá, o capítulo 20, que você vai ver que Deus fez um apelo para o povo. Olha, retira todos os adereços que vocês têm, pulseira, cordão, tá? Tudo que é joia. Retire tudo, porque vocês precisam se apresentar diante de mim. Então Deus exigiu que o povo retirasse todos os seus adereços. Tudo que tinha de adereços que eles trouxeram do Egito, porque lá no Egito eles eram escravos, estavam acostumados lá com tudo que existe no Egito, né, com os hábitos do Egito, com a tradição do Egito, com os costumes do Egito. E Deus agora tinha uma mensagem muito importante, que era uma lei para esse povo. E para que esse povo pudesse receber essa lei, eles precisavam retirar esses adereços. Apresentar-se diante de Deus sem brinco, sem pulseira, sem cordão, sem pendente, sem nada disso.
Foi a primeira exigência que Deus fez. Apresentem-se diante de mim. O povo se apresentou e ficou no arraial. E agora Deus chama Moisés. Deus manda Moisés, né, lapidar uma pedra e levar essa pedra para ele escrever. E agora Deus escreve com o seu próprio dedo. Tá? Eu não vou aqui ler toda a história para vocês, não vou falar de toda a história, vou entrar direto no assunto da lei. Agora Deus escreve ali com o seu próprio dedo, tá, nas tábuas de pedras. Essa escrita, olha bem, preste atenção, tá? Essa escrita não foi feita por Moisés, não foi feita por Arão. Essa escrita da lei em tábuas de pedras foi feita pelo próprio Deus. Por que em tábuas de pedras? A pedra é um material que dura. Por isso que Deus escolheu a pedra. E ele próprio escreveu a sua lei. A lei foi essa que eu acabei de ler para você. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se a lei foi abolida, como diz muitos pastores, que eu acredito que quando estudam a Bíblia não fazem uma oração, né? Tem que orar para estudar a Bíblia. Tá? Se você vai estudar a palavra de Deus, você tem que orar, para que o Espírito Santo te ilumine. É o Espírito Santo que tem que te iluminar, tá? Se você não orar quando estudar a Bíblia, você vai entender, né, de uma forma errada. Mas por que de uma forma errada? Do mesmo jeito que o Espírito de Deus pode te iluminar e te guiar para o caminho da verdade, o espírito do diabo pode te guiar para um outro caminho, tá? Agora a pergunta é, se a lei de Deus foi abolida, então nós podemos matar, né? Pode matar, né? Já que a lei foi abolida na cruz, a lei foi abolida na cruz, como muitas religiões dizem, então você pode matar, né? Já que a lei foi abolida, e se alguém chegar na igreja e tomar a mulher do pastor, ele não pode falar nada, tá? Por quê? Né? A lei foi abolida. O não adulterarás não existe. Você entendeu? Não existe. Ah, então se o carro do pastor estiver na porta da igreja, pode pegar, ué, porque a lei foi abolida. Pode pegar. E ele não pode falar nada. Por quê? A lei já foi abolida. Ele vai reclamar de quê? O ladrão chegou lá, pegou o carro na porta da igreja. Não furtarás. O ladrão chegou lá, pegou o carro na porta da igreja. Levou embora. Vai brigar por quê? Se a lei já foi abolida. Hein? Se alguém está falando mal do irmão lá na igreja, né, não tem que reclamar. Porque não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A lei não existe mais. Então você percebe que é um buraco do diabo, tá? A maior parte das igrejas criou um buraco aí, o buraco do Satanás, dizendo que a lei foi abolida. Como é que pode existir uma igreja sem esta lei? Sem as leis que estão aqui nos 10 mandamentos. Me explica. Não matarás. Eu não estou lendo os 10 mandamentos, não. Eu estou pegando aqui só um pedacinho, tá? Honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, porque se foi abolido, tem que abolir tudo. Não pode abolir só um mandamento, né? Não pode abolir. Se a lei foi abolida toda. Só que isso não é verdade. Não é verdade, tá? Então, se alguém chegar para você e falar assim, fulano, a lei foi abolida, isso aí é do Velho Testamento. Aí você pergunta para ele, então eu posso matar, posso adulterar, posso roubar, posso falar mal dos outros, posso cobiçar a casa do próximo, então eu posso fazer tudo isso, já que foi abolida? Com certeza ele vai falar que não, né? Então existe uma confusão religiosa hoje no mundo. As pessoas pegam a parte dos mandamentos que agrada ao coração dele, e aquela parte que não agrada à carne ele joga para lá. Mas a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus ela é uma só. Ou você obedece, pega toda a palavra e crê em toda a palavra e pede a Deus forças para obedecer toda a palavra, ou você não obedece nada, né? Eu estou falando até então do Antigo Testamento, tá? Agora vamos para o Novo Testamento, ok? Novo Testamento. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, 17 e 19. O que é que Jesus fala sobre isso? O que é que Jesus diz? Qual é a mensagem de Jesus com relação à lei? Vamos lá. Jesus diz assim, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar. O que é abrogar?
Abrogar é anular. Eu não vim anular, mas cumprir, né? Ou eu não vim destruir a lei, mas cumprir. Eu não vim anular a lei, mas cumprir. Cumprir o quê? Cumprir o quê? Essa palavra cumprir, a grande maioria dos pastores aí, e de pregadores, evangelistas, né, das igrejas que acredita que a lei foi abolida, ele pega essa palavra cumprir e ele diz que Jesus cumpriu tudo na cruz. Mas cumpriu o quê? Esse cumprir na cruz significa que agora você pode matar, pode roubar, pode adulterar, pode cobiçar, pode dizer falso testemunho. Esse cumprir é isso? Ele cumpriu na cruz, então agora você pode fazer isso? Vamos lá então. Cumprir o quê? Adão, quando ele desobedeceu à lei de Deus, qual foi o mandamento que Adão quebrou? Deus disse para Adão: olha, Adão, não coma daquele fruto. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi plantada lá no meio do jardim. E o que Deus disse para Adão? Adão, você não pode comer desse fruto. E o que Adão fez? Ele desonrou a Deus. Qual foi o mandamento que Adão desobedeceu? O quinto mandamento. Essa lei, a lei de Deus, ela é eterna. Ela já existia mesmo antes do Sinai. Mesmo antes do Sinai. Mesmo antes do Sinai, os filhos de Deus não podiam roubar, não podiam matar, não podiam adulterar, não podiam cobiçar, mesmo antes do Sinai. Os filhos de Deus, eles viviam, né, seguindo, né, as regras da lei que foi passada de pai para filho, desde Adão. Quem foi o professor de Adão? Foi o próprio Deus. O próprio Deus, os anjos, era quem ensinava a Adão tudo. E Adão transgrediu o quinto mandamento, desonrou a Deus. Tá? E o que é que Deus disse para Adão antes? Olha, se você comer do fruto, certamente morrerás. Certamente morrerás. Deus tinha dito para Adão que ele morreria. E qual foi a morte que Deus disse que Adão morreria? Não foi essa morte que nós vivemos aqui 70, 80 anos, Adão viveu mais, né? E a gente morre, não. É a morte eterna. A morte do pecado é a morte eterna. A morte que Deus disse certamente morrerás é aquela morte que Adão não existiria mais. Não teria ressurreição, nada disso. Morte eterna. Essa foi a morte que Deus sentenciou para Adão. Não só Adão, mas Adão e os seus descendentes. Toda a terra foi condenada com o pecado de Adão. Toda a terra. Ok? Então, o que é que Jesus veio fazer na cruz do Calvário? O que é que ele veio fazer? Ele veio cumprir o quê? A condenação da lei. Vamos estudar sobre isso quando a gente chegar em Romanos e Gálatas. A lei condenava a raça humana. A lei condenava Adão e seus descendentes à morte eterna. A lei, a condenação da lei. A lei condenava. E agora Jesus disse, olha, não cuideis que vim destruir a lei. Não, eu não vim acabar com a lei. Nem os profetas. Eu não vim anular a lei. Mas eu vim cumprir, porque a lei estava condenando todos vocês à morte eterna. E eu vim morrer no seu lugar. Esse é o cumprimento. Jesus disse, eu vim morrer no seu lugar. Mas a lei não pode ser quebrada. A lei não pode ser anulada. Para você ver como prova de que a lei não pode ser anulada é Jesus na cruz. Porque se a lei pudesse ser anulada, ele quebrava a lei e não precisava morrer na cruz. Ele morreu na cruz do Calvário porque a lei de Deus é eterna. A lei de Deus não pode ser anulada. É por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele veio cumprir a condenação. Certamente morrerás. Mas por amor a nós, por amor aos seres humanos, a raça que caiu, a raça que transgrediu, por amor a nós, ele pagou o preço. Ele não quebrou a lei, não. A lei ficou intacta lá. Ela está intacta. Existe, a lei é eterna. A lei de Deus nunca pode ser quebrada. Como prova disso, Jesus pagou o preço da transgressão.
Então vamos lá para o restante dos versos. Eu estou em Mateus 5, 17 e 19, tá? Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Né? E ele cumpriu isso aonde? Na cruz do Calvário. Então, nada, a lei não pode ser retirada, nada, 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 nada da lei. Tá? Esse cumprimento, meu querido, minha querida, esse cumprimento não é a quebra da lei. Esse cumprimento não é anular a lei. Esse cumprimento é Jesus pagando o preço do seu pecado, do meu pecado. Agora, por quê? Agora o seu pecado foi pago, o preço do seu pecado foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Você agora vai matar? Você agora vai roubar? Porque o seu preço foi pago? Você agora vai adulterar? Você vai continuar na transgressão? Porque o preço do seu pecado foi pago? É assim que você acredita que funciona? A lei foi abolida na cruz e agora você agora pode continuar pecando? Claro que não. Tá? Agora vamos lá, a outra parte do verso. Qualquer, pois, que violar, olha só, é muito claro. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Ou, né, ele está dizendo, olha, você não pode nem violar e nem ensinar que a lei foi abolida. Você não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, você está transgredindo a própria lei. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então, meu querido, eu não sei qual religião que você faz parte. Eu não sei qual igreja que você frequenta, tá? Mas saia com urgência deste lugar que você está frequentando em nome do Senhor Jesus. Porque você está sendo levado para a perdição no lugar que você está frequentando. O seu pastor está te encaminhando, tá, para um lugar que Jesus não quer. O seu obreiro está levando você para um lugar que Jesus não quer. Você precisa com urgência tomar uma decisão urgente. É uma decisão urgente. Você não pode bater de frente com a palavra de Deus. Você não pode fazer isso, tá? Quer ser salvo? Quer que o seu nome esteja escrito no livro da vida? Obedeça os princípios da palavra de Deus, tá? Se a sua igreja prega contra os mandamentos de Deus e diz que foi abolida, você precisa sair desse lugar com urgência, porque esse lugar não é um lugar que Jesus está presente, tá? Porque Jesus não prega isso. Tá aqui Mateus 5, 17 a 19. Qual a pregação dele? A pregação dele é clara, que ele veio pagar o preço, mas não veio abolir os mandamentos. Você precisa continuar guardando os mandamentos. Se você não mata, você não pode matar. Se você não rouba, você não pode roubar. A partir de agora, né? Você não tem que transgredir os mandamentos. E não são só 5 ou 6, não, tá? São 10 mandamentos. São 10 mandamentos, tá? Ah, Elias, mas ninguém consegue guardar os mandamentos. Isso aí é uma desculpa do demônio, do Satanás, tá? É uma desculpa do Satanás, tá? Porque pela graça você consegue sim, pela graça de Jesus. Pela graça, a graça é para isso. O Espírito Santo, ele está aqui na terra para te dar poder, para te dar força, tá? Um drogado que vivia drogado na rua lá, né, fumando crack e usando droga, o Espírito Santo não muda a vida dele e agora ele está na igreja pregando, né, mudou a vida dele completamente? Por que você não pode guardar os mandamentos de Deus? Se o Espírito Santo tem poder para mudar a vida de um drogado, de uma pessoa que vivia lá no meio do crack, no meio das drogas, e hoje está pregando a palavra do Senhor, se o Espírito Santo tem poder para mudar a vida dele, por que o Espírito Santo não tem poder para mudar a sua vida, para você guardar os mandamentos, inclusive o sábado, né? Inclusive o sábado que está nos 10 mandamentos, você precisa guardar. Se Jesus não veio abolir a lei, ele não veio abolir mandamento nenhum, né? Imagem, escultura, o sábado, honrar pai e mãe, tá? Não adulterará, não furtar, todos os mandamentos estão em vigor, tá? Então eu faço um apelo para você. Se até hoje você não ficou atento aos mandamentos de Deus, ore a Deus agora, fala, Senhor Deus, eu vivi há muitos anos, há muito tempo,
né? Porque eu ouvia a voz de um obreiro, de um pastor que não entendia a Bíblia e pregava a Bíblia para mim de forma errada. E agora eu entendi a tua palavra. Eu quero que tu me perdoes, Senhor. E eu quero que o teu Espírito Santo tome posse da minha vida a partir de agora. Eu quero fazer um pacto com o Senhor. Eu quero guardar os seus mandamentos. Me ajuda naquilo que eu não tenho força. Eu quero que o Senhor me ajude. Complete para mim, me dê força para me observar todos os seus mandamentos, né? Que teu Espírito Santo faça uma transformação na minha vida em nome de Jesus. Eu faço esse apelo para você, tá? E procure a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, ok? Eu vou orar por você. Tá abençoado ou abençoada em nome do Senhor Jesus.